Oi, gente, vocês estão bem? Semana foi boa? Bom também, né? Que bom, né? Nós vamos dar prosseguimento aqui com o livro de Apocalipse, né? A gente viu aí que no capítulo 1 aqui, só de introdução e do capítulo 1, nós já vimos muita coisa sobre o livro de Apocalipse, né? Agora nós vamos chegar numa parte aqui, alguns dizem que é a parte que mais se encaixa com os nossos dias de hoje, né? Porque como nós vimos introdutoriamente, né? O livro de Apocalipse ele tem a mensagem para nós hoje, ó. Ele tem uma mensagem para nós hoje. E hoje nós vamos dar aqui prosseguimento com as 7 igrejas do Apocalipse, né? Nós não vamos pegar fundo aqui, é só um panorama, né? Porque depois nós vamos passar por cada igreja. E aí nós vamos falar sobre a cidade, o que acontecia, o contexto cultural da época, e uma lição para os nossos dias. Aqui vai ser somente um panorama do porquê Jesus deu essa revelação a João, né? Um pouco do que acontecia em geral na época, e as palavras de Jesus para essas igrejas aqui, né? Nós vemos essas igrejas aqui no capítulo 2 e no capítulo 3. Então, se você estiver aí com sua Bíblia, no seu celular, você pode deixar aberto aí, que você vai ver que a sequência, né, que Jesus nos dá aqui sobre essas igrejas, né? Iniciando aqui, ó, elas representam uma seleção dentre as igrejas existentes na região. Não existiam só elas, né? Existia com outras, por exemplo, como a de Colossos, né? E os apóstolos ali estavam, né? No momento só João estava vivo, né? Mas eles tinham plantado várias igrejas, né? Era uma metodologia de Paulo. Paulo chegava no local, por exemplo, ali plantava uma igreja, estabelecia uma liderança naquela igreja e ele ia para um outro local com a permissão do Espírito Santo. É claro, né? Então, isso nos leva a pensar por que Deus escolheu essas igrejas aqui, essas 7 igrejas, né? Um princípio seria o fato de todas estarem conectadas por estradas romanas, né? A partir de Atos capítulo 2, né, com o dom de línguas, né, que não é essa coisa maravilhosa que as pessoas experimentam aí fora. O dom de línguas era para a expansão da igreja, que ali existia gente, né, de várias regiões. Elas ali ouviram o evangelho no seu próprio idioma e voltaram para suas cidades para poder pregar o evangelho, né? E a partir de Atos 2, né, nós podemos contar aí com o Império Romano abrindo estradas, né, para que não somente os locais eles evoluíssem, prosperassem, né, vide comércio, mas com isso também a pregação do evangelho ela fosse expandida. E assim surgiram várias igrejas. E dessas aqui, algo em comum é que elas estavam conectadas por estradas romanas, né? Entre elas tinha uma distância de aproximadamente 55 quilômetros, uma das outras, né? Talvez seja por isso, né? Os estudiosos dizem isso, né? Então esse aspecto era importante para as visitas apostólicas, facilidade de ir e vir, troca de correspondência. A gente vai ver aqui no contexto das cidades, né, que algumas cidades aqui elas eram, né, bem usadas assim no comércio, né? Eram polos industriais, por exemplo, da moda. O polo industrial da moda lá no século I, né? Então, outro aspecto era o fato de que cada uma dessas cidades possuía uma corte romana, o Império Romano, né? Então tem que ter uma corte romana, né? E os cristãos na época eles sofriam na mão dos romanos, né? Eles enfrentavam problemas porque tinha que adorar o imperador. Na época de Apocalipse, quem que era o imperador? Domiciano, né? O Nero redivivo, né? O segundo Nero, ele era tão ruim, mas tão ruim que o povo chamava ele de Nero redivivo, porque Nero também foi muito ruim. Então, nas 3 primeiras cartas, aqui a gente vê Éfeso, Esmirna e Pérgamo, havia também templos dedicados a César, né? Onde a população oferecia sacrifícios como Deus. César lá da época, né, de Cristo, tá? Deus que é de Deus, a César que é de César. Então, exigia-se adoração. Quem não adorasse a César, logicamente, era perseguido, enfrentava ali perseguição. Então, as cartas aqui para 7 igrejas representam uma correspondência que atinge todas as igrejas existentes na história. Se nós formos pegar aqui o que tem de ruim e o que tem de bom dentro dessas igrejas,
a gente vai ver que hoje, nos nossos dias, nós também temos igrejas iguais a essas igrejas aqui. Né? É por isso que é uma mensagem, né, que alcança toda a história. Né? Não é somente para o passado, como nós vimos na introdução, não é para o futuro, né, como nós vimos também na introdução, mas é para todas as épocas. Né? Tem aplicações para os nossos dias. Né? Antes de Jesus manifestar o seu juízo ao mundo, ele manifestou a sua igreja. Vamos abrir a Bíblia aí, saindo um pouco de Apocalipse? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Já achei aqui, ó. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E essa é uma mensagem atual, né, para a igreja dos nossos dias, né, porque aqui está dizendo, ó, é a responsabilidade daqueles que pertencem a Deus. O juízo vai começar por nós. E se nós não estivermos andando em conformidade com a palavra de Deus, né, não vai dar bom, não. Né? Vai ser ruim. Se vai ser ruim, né, para nós que estamos aqui, imagine para o ímpio. Né? Então, antes de manifestar o seu juízo ao mundo, ele manifestou a igreja. A mensagem à igreja. Um julgamento de Deus a essas igrejas aqui. Tanto que uma das palavras mais usadas nessas igrejas é arrependa-se. Né? Arrependam-se. Todas as cartas pertencentes às igrejas têm basicamente a mesma estrutura. A apresentação ali de quem é a igreja, né, uma apreciação sobre a igreja, né, uma reprovação sobre a igreja e promessas também para a igreja. Né. Segue essa estrutura. Todas as cartas têm a mesma estrutura que se apresenta em 7 pontos. Todas elas são dirigidas ao anjo da igreja. Walter já, né, falou um pouco sobre isso. O anjo da igreja, todas se apresentam como palavras de Jesus. Ó. Estas coisas diz quem? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que, aí vai falar sobre Jesus, né? Conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, versículo 1 do capítulo 2, por exemplo. Né? Em cada carta, Jesus recebe um título, algo que tem a ver com ele. Quase todos os títulos vêm da visão que Jesus teve de Jesus, a visão aqui do capítulo 1, que já foi explicado para nós. Em todas as cartas, Jesus começa dizendo, conheço, eu sei quem você é. Ele é o dono da igreja, né? Nada mais justo do que ele conhecer a própria igreja. Né? Eu não conheço a igreja por total, por completo. Ninguém aqui conhece a igreja por completo. Vocês podem se conhecer aí, né, há vários anos, né? Mas ninguém conhece a igreja por completo. O único que conhece a igreja por completo é Jesus. E ele vai descrevendo as qualidades positivas da igreja, qualidades negativas da igreja também, né? E dá advertências, né? Conselhos, né? Deixem de fazer isso, perseverem. Se vocês perseverarem, vocês vão, né? Isso e aquilo, né? Tem o lado positivo, tem o lado negativo, né? E tem, né, o conselho do nosso Senhor. Né? Todas elas têm um aviso final. Quem tem ouvidos, né, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos aí é dito para nós, né, indiretamente, né, todas as vezes que a palavra de Deus é pregada. Né? Deus está dizendo isso, ó, vocês estão ouvindo, dá atenção. Né? Não somente ouve, como nós vimos no capítulo 1, no versículo 3, né? Não somente ouve as palavras dessa profecia, né? Mas guardem elas também, porque o tempo está próximo. E todas elas terminam com uma promessa ao vencedor. O vencedor é aqueles que, né, mudaram sua forma de viver, né? Ou aqueles que perseveraram em meio à perseguição. Né? Nós vamos ver isso dentro das cartas. Né? 2 igrejas só receberam elogios. Quais foram? Vocês sabem dizer? Pensa aí. Tem até as 16 horas, que eu preciso sair às 16 horas.
Vamos lá, vamos saber? Né? Esmirna e Filadélfia. Só elogios. A coisa estava muito bem. Né? 4 igrejas receberam elogios e críticas. Quais foram aí? Vamos para a eliminação. Esmirna e Filadélfia já foi. Éfeso, né? Tiatira. Vamos ver. Ó. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Né? Agora teve aquelas que só receberam críticas. Né? Por eliminação aí, quais são? Laodiceia e somente ela. 7. Né? Vocês não contaram, vocês foram pelo nome, né? Vocês não contaram as igrejas que tinha aí. Então, esse aqui é um panorama, né? 2 receberam elogios, 4 elogios e críticas, e 1 somente críticas. Né? Problemas na igreja na época eram basicamente de 3 tipos. Né? Problemas gerais. Não estou falando problema de cada igreja, não. Problemas gerais. Né? Pressões, tanto de pagãos quanto de judeus, né? Gente de fora e gente de dentro. Olha aí, ó. Há gente de fora falando da igreja e a gente de dentro falando da igreja. Né? Então, o problema se dava em virtude dos cristãos pertencerem a uma religião minoritária, né? Com costumes estranhos. Né? A gente vê por todo o Antigo Testamento que o povo de Deus era o povo judeu. Né? Já no Novo Testamento já muda a situação. Não é mais somente o povo judeu. Agora é povos, né? E que tem uma coisa em comum, a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do Novo Testamento, a igreja foi surgindo, propriamente dita, como nós vimos hoje, porque a igreja, ela realmente surgiu lá com Abraão, a partir do seu chamado, né, o chamado de Abraão. Né? E os cristãos, eles tinham, primeira vez que eles foram chamados cristãos foi em Atos capítulo 11, versículo 26, se não me engano. Né? E a partir dali eles tiveram algumas atitudes que eram estranhas, porque mesmo o Antigo Testamento tendo passado, o costume da época era seguir as leis. Né? E a gente sabe que no Novo Testamento, né, a ceia do Senhor ela substitui a Páscoa do Antigo Testamento e o batismo cristão ele substitui a circuncisão do Antigo Testamento. Então, ao ver o povo ali, o novo povo que havia surgido, né, ceando ao Senhor, né, isso era estranho para os pagãos e para os judeus. Né? Mas eles também eram acusados de ser ateus, né, por não ter deuses e nem imagem deles, porque na época havia ali uma proliferação de deuses, cada um adorava o Deus que queria. Né? Paulo até diz em Atos 17, né, vocês estão adorando, né, deuses que não são de verdade. O verdadeiro Deus é o Deus, né, desconhecido, que estava lá escrito. Né? Então, eles não achavam conveniente a adoração a somente um Deus. Então, eles eram chamados de ateus, porque eles não criam, né, da mesma forma que o povo cria. Problemas dentro da igreja. Né? Eram chamados de canibais, por causa dessa questão da ceia, né, do corpo e do sangue de Cristo. Eram perseguidos por isso também. Após a destruição do templo em Jerusalém, anos 70, a gente está aqui entre os anos 90 e 100, né, do primeiro século, os cristãos foram expulsos das sinagogas e a partir desse momento eram pronunciadas maldições contra eles, né, porque eles não viviam o costume do povo judeu. Então, o judeu não queria estar perto do cristão. Né, e as sinagogas onde tais práticas aconteciam era, na realidade, sinagoga de Satanás. Né? Hoje, na linguagem da nossa confissão de fé, existem igrejas que ainda continuam a ser sinagogas de Satanás. É uma linguagem atual, né? Apesar de que, se eu falar sinagoga de Satanás, né, Walter? Pode não, né? Mas dá problema, né? Os judeus não apenas expulsavam os cristãos das sinagogas, como denunciavam eles às autoridades romanas. Via um cristão, denunciava, a autoridade estava mais perto, não tinha telefone, né? Para poder ligar, né? Tinha que contar ali com a autoridade mais perto. Denunciavam eles, a autoridade ia atrás do crente
pegava ele e ali fazia o que fazia, batia, né, colocava fogo, né, botava no azeite fervendo, jogava aos leões, porque eles não adoravam o imperador. Então eles prendiam e faziam ali o que era necessário para poder, né, escarnecer realmente do cristão. Problemas internos com falsos mestres. Olha, a Bíblia diz que os falsos mestres eles não saem de fora para dentro, né? É de dentro para fora. Os falsos mestres eles estão dentro da igreja, né? Implantados dentro da igreja, né? E eles não têm a figura, né, bonitinha do pastor, não, né? Há membro de igreja que pode ser um falso mestre, um falso profeta. Ele sai de dentro de nós, sai de dentro do povo de Deus, né? 1 João, os livros de João vão nos dizer isso. Então aqui tinha os apóstolos como falsos mestres, né? Novos apóstolos, como nos dias de hoje, né? Os nicolaítas, nós vamos ver que eles faziam, também era uma espécie de falsos mestres, né? Os que seguiam os ensinos de Balaão, não os ensinos do Senhor, também era ali uma espécie de falsos mestres, né? E a profetisa Jezabel, né, que causou um estrago, né, danado no povo, né? Não é a mesma Jezabel lá de Elias, aquela de lá também era ruim. Essa aqui nós podemos dizer que era uma Jezabel rediviva, né, igual o Domiciano, né? Oi? É. Então, os falsos apóstolos, ó, versículo 2 aqui do capítulo 2. Consegue projetar aí, Vitão? Ó, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, né? Apóstolos estão em moda aí, né? Tá, né? Tá em moda, né? Bispo é até uma linguagem que a nossa igreja, né, aceita, né? Bispo, pastor, né, anjo da igreja, a nossa igreja aceita, né? Está na nossa Constituição, né? Agora apóstolo bom é apóstolo morto, como diz Augusto Nicodemos, né? Os apóstolos eles cessaram, né? Então eles eram pregadores itinerantes que viajavam pregando nas igrejas falsos ensinos, né? Eu disse aqui já uma vez que para conhecer um falso profeta, nessa época aqui do primeiro século, né, uma coisa que os irmãos tinham em comum era o dom da hospitalidade. Você não tinha que ficar, né, como hoje, né, marcando uma visita, né, esperando, né, que uma pessoa aceite uma visita para você estar na casa dela, não. Chegou, entrou. Está bagunçado? Está bagunçado. Chegou, entrou. Tem comida? Tem comida. Nós vamos comer. Eu quero comer, quero beber, eu quero dormir. Essa era a linguagem do profeta itinerante aqui. Só que se ele ficasse mais de 3 dias na sua casa, né, ele estava com segundas intenções, né? Ele queria somente se aproveitar da sua comida, da sua bebida e do colchão lá que você tinha para poder oferecer a ele. Ele não queria pregar a palavra, né? Eles iam aí pregando falsos ensinos, né? Os nicolaítas, aqui no versículo 6 do capítulo 2, ó, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, né? Se Jesus odeia, o que nós temos que fazer? Odiar também, né? Estão associados com os seguidores de Baal, aqui, ó, versículo 14 do capítulo 2, ó. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustentavam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Isso aqui é referência ao Antigo Testamento, né, lá em Números, né, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então eles eram amigos, né, não eram inimigos, né? Eles gostavam uns dos outros. Quem está vivendo uma vida de pecado, ele vai querer andar com quem está vivendo uma vida de pecado. Não com quem está buscando viver uma vida santa, né? É a realidade aqui, né? E por sua vez, que é uma profetisa Jezabel.
Ó, o versículo 20 já do capítulo 3. Não, eu acho que é capítulo 2 mesmo. Deixa eu ver aqui. Capítulo 2. 3 é o outro. Né? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, né, que a si mesmo se declara profetiza, né, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A gente vê aqui algo comum, né, na época, era que eles estavam em vários tipos de pecado, né, mas qual eram os maiores pecados? Né? Comer coisas sacrificadas a ídolos. Nós vamos ver aqui numa cidade, por exemplo, eu não vou falar qual, que haviam ali festas, né? E haviam os comerciantes cristãos. Né? Se os comerciantes eles não fossem comer as coisas, né, dessas festas pagãs, né, o povo não ia comprar no comércio deles. Né? Então eles eram meios que obrigados, né, porque ninguém é obrigado a nada, ainda mais os que vivem pela fé, né, eles acabavam indo comer, e era uma porta. Né? Dali, né, prostituição, imoralidade sexual, né, e coisas, né, que se vê nos dias de hoje. Né? Eram partidários de um pensamento gnóstico que os nicolaítas, que enfatizavam as coisas espirituais em detrimento das materiais. Hoje a gente vê o contrário, né? As pessoas, elas enfatizam as coisas materiais, né? O espiritual, se sobrar um tempinho, eu vou. Sobrar um tempinho, eu vou para a igreja, né? Domingo, dia do Senhor, né? Estou trabalhando, estou buscando alguma forma de ganhar o meu dinheiro, né? O espiritual, a gente deixa para depois. Nessa época que era o contrário, né? Os gnósticos, eles enfatizavam uma vida monástica, né, em detrimento das materiais. Né? O equilíbrio é a palavra de ordem. Não estou dizendo que você não pode buscar, né, coisas materiais. Você não pode fazer uma em detrimento da outra. Né? Ou você adora a Deus ou você adora Mamon. Né? Ou você fica com Deus ou você fica com Mamon. Não pode ir na linguagem de Elias ali, cochear, pular entre dois pensamentos. Hoje eu estou com Deus, hoje eu estou com Mamon. Hoje eu estou com Mamon, amanhã eu estou com Deus. Não, é uma coisa só. Equilíbrio. A consequência disso era uma permissividade no comportamento. Estou nem aí, não. Vou comer aqui, vou beber, né? Vou fazer minhas atividades sexuais aí com quem eu achar necessário, né? E acabou. Né? Não havia problema em participar das coisas, das ceias oferecidas aos deuses. Né? Uma linguagem dos dias de hoje, né? Ah, pastor, não tem problema não eu fazer isso aqui, né? Ninguém está vendo, né? Ou, né? Oi? Nada a ver, né? É só um dia só, pastor. Não tem problema não, né? Ó, aqui, ó, coisas em comum, né? Balaão, quem era Balaão, né? Era lembrado por ter levado o povo de Israel a cultuar deuses estranhos, tirar a adoração ao Deus verdadeiro e trazer para deuses estranhos. É na linguagem de Números aí, capítulo 31, versículo 25, esse era Balaão. Jezabel, né, já que nessa época aqui, né, também a mesma coisa. Deuses, outros deuses de Israel. Né. Os dois últimos certamente são referências simbólicas a pessoas que, juntamente com os nicolaítas, estavam introduzindo nas igrejas um baixo padrão moral que não via problemas em comer coisas sacrificadas a ídolos ou no culto ao imperador, nem na prática da prostituição. Né? Hoje as coisas mudaram. Né? A igreja ela pode em si não estar vivendo um padrão imoral de sexualidade como naquela época, né? Mas hoje há os padrões, né, do politicamente correto, vamos assim dizer. Né? Né? Isso. Né? Uma má vontade com a figura de autoridade, seja dentro da igreja, fora da igreja, né, nos dias de hoje, entre os crentes, né, uma má postura com relação, por exemplo, a postura do viver mesmo, né,
A postura do se vestir, por exemplo. Nós vemos hoje as mulheres, né? Aqui nós temos mulheres bem sensatas quanto a isso, né? Mas hoje está em voga no meio cristão a cultura do cropped, né? Da barriga de fora, né? Por exemplo, né? Feminismo entrando dentro da igreja, a gente vê aí com muita força, né? A gente vê movimentos dentro da nossa denominação, né, com relação às mulheres, que são muito importantes para o reino de Deus e para a nossa denominação, mas elas têm o lugar delas. Elas não precisam desejar o lugar que não é delas, né? Mas era o próximo, né? Homens frouxos, né? Bananas, né? Bananões, que se rejeitam a ser líderes, a serem ensinados pelo Senhor em cargos de liderança, né? Então, aqui eu posso dizer que os pecados da igreja de hoje são muito maiores do que da igreja da época, né? Vamos assim dizer. Né? Oi? Com certeza, né? Uma acomodação aos padrões morais e culturais dos pagãos, né? Não era apenas uma questão religiosa, mas econômica, como eu disse. Mas se eu não comer, eles não vão vir comprar no meu comércio, né? Então botavam ali a economia à frente do moral, né? Visto que a carne sacrificada a ídolos era servida em jantares de negócios e em recepções particulares que compunham a vida profissional e social das pessoas. Participar ou não desses eventos poderia decidir se a vida profissional seria bem ou mal sucedida, né? Para essas pessoas, João era radical, né? E hoje, qualquer um que fale como João, né, ele também é chamado de radical, né? De fundamentalista, né? Sem amor, né? Que não sabe falar, que não sabe se expressar, né? Qualquer um que fala o contrário do que você quer viver, para você é isso, né? Para você, da maneira geral, tá? Não falei, o pastor está dando direto para mim aqui. Né? Como podemos ver essa questão nos dias de hoje? Né? O Walter já respondeu aí para nós. Estava aqui a pergunta, mas se alguém quiser falar, pode falar. Né? Estaremos sendo radicais ou permissivos se agirmos como João agiu? Né? Como temos enfrentado o problema da assimilação de valores não cristãos no meio de uma sociedade cristã? São perguntas muito interessantes que nós temos que refletir nelas, né? Talvez o seu contexto de vida esteja dentro aqui dessas perguntas, né? E do que já foi falado aqui até agora, né? Alguém quer dar uma opinião aí? Quer contribuir? Vou contribuir, gente. Vamos aqui seguir, ó. Um de cada vez, sem tumulto. Havia também um problema com a frieza espiritual, abandono do primeiro amor, né? Contaminação dentro da igreja, perda de zelo com as coisas de Deus, né? Algo diferente dos dias de hoje? Mesma coisa. Uma frieza, né? O abandono do primeiro amor, né? Olha aí para você. Eu tenho certeza que naqueles primeiros dias, né, aqueles primeiros meses, ou até aqueles primeiros anos em que você conheceu a Cristo, né, o seu amor por Ele era muito mais, né, muito mais refletido, né, iluminava muito mais do que hoje, né? E isso é uma cultura que predominou aí no meio dos crentes, né? Conhecia Cristo, fervor, aquele fogo, aquela vontade de aprender, aquela vontade de ser ensinado. Com o passar do tempo, as coisas elas vão mudando. Eu vou perdendo, vou me contaminando, eu vou perdendo o zelo, né? Eu vou me tornando frio. Né? Essa questão relaciona-se diretamente com a pessoa de Cristo. Mesmo que uma igreja combata as heresias, como a de Éfeso, aqui que é a primeira delas, isso não substitui sua ligação com o seu Senhor, apenas complementa. Né? Então, em relação expressa pelo conservar o nome de Jesus, é que dá coragem para que se morra por ele. Né? Versículo 13 aqui do capítulo 2. Ó. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome,
e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Que pode ser uma referência ao Império Romano. Não vou falar nada agora não, né? Mas conservar o nome de Jesus. Hoje em dia parece que as pessoas não estão nem aí para o nome de Jesus, né? A linguagem do Antigo Testamento era uma linguagem assim, ó, zelem pelo meu nome, porque eu sou o Senhor, né? Zelam por aquilo que eu estou dando para vocês, porque eu sou o Senhor. Vocês precisam cuidar bem do meu nome. É preciso ter um amor apegado a Jesus que nos leve à comunhão com Ele e à prática de uma vida realmente transformada. Quando isso não acontece, a frieza, né, a autossuficiência, o achar que não precisa de Jesus, o achar que não se precisa da igreja, né, aí Jesus vai sendo ali, ó, no cantinho, né, deixa ele lá, não deixa ele vir para cá não. Para que a situação mude, é necessário que se ouça o chamado ao arrependimento, que é bem comum aqui nessas cartas. Então, vamos ver aqui um panorama. O meu relógio aqui é só de enfeite. 9h54, dá tempo, né? Éfeso, né? Nós não vamos ler aqui, que nós vamos ler depois, né? Do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 2. Naquela igreja havia fidelidade na doutrina, ó. Presbiterianos, calvinistas, reformados, né? Mas faltava amor na prática do cristianismo, né? Ortodoxos de cabeça e hereges na conduta. Conheciam demais, mas faziam de menos. O conhecimento estava todo aqui, e faltava nas mãos, faltava nos pés, faltava na boca, né? Somente aqui, ó, tudo aqui, né? É aquilo que eu falei uns dias atrás aqui na igreja, né? O pensamento de você é aquilo que você pensa, né? Então isso faz com que o homem ele seja aqui como um palitinho de churrasco com uma cebola gigante, né, colocada em cima dele. Você é aquilo que você pensa, está tudo aqui na cabeça, é tudo na mente. Perderam a sua capacidade de amar a Jesus, já não há amor mais por Jesus. Ela era como uma esposa que não trai o marido, mas também não lhe devota amor. Não lhe chama, vem amor hoje para a cama, aqui para a realidade, né? Vamos aqui, né, expressar o nosso amor, né? Que é a expressão de amor, gente, né? Se não está fazendo... Brincadeira. Ó, eles haviam perdido o seu primeiro amor. Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, conhece a igreja, segura a igreja, lidera a igreja, né, como seu pastor superior, né? É aquela mesma história, né? A gente fica se apegando a trechos bíblicos, né, para poder dar uma justificativa, por exemplo, fulano não vai mais na igreja, né, fulano está desviando, né, e o pastor não foi fazer uma visita, o pastor não foi atrás, né? O pastor não é obrigado a fazer isso não, gente. Quem tem que fazer isso é o supremo pastor, né? Na cultura da época, né, cada pastor ali, que cuidava dos rebanhos, ele tinha no máximo 10 rebanhos, 10 pessoas, 10 ovelhinhas, para poder cuidar, né? Se uma fugia, não era aquele pastorzinho que ia atrás, era o supremo pastor, né? Era o pastor que era o dono de todas as ovelhas, né? Ele que ia atrás da ovelha, né? É a mesma figura aqui, né? Quem é que conhece, segura e lidera a igreja? Não é o pastorzinho terreno aqui, não. É o pastorzão lá, é o bom pastor, né? É aquele que é a porta das ovelhas. Também os chama a lembrar-se, né, de se arrepender. Arrependam-se e voltem à prática das boas obras. Voltem a fazer aquilo que vocês faziam anteriormente. Jesus chama eles a isso, né? E a promessa de Cristo é que aquela igreja é que o vencedor se alimentaria da árvore da vida. Comunhão eterna, vida eterna. Né, comunhão com Deus de amor, que não é
a mesma coisa, em a mesma comunhão que nós temos aqui na terra. A comunhão vai ser muito maior. Né? Eles haviam abandonado seu primeiro amor, mas os vencedores iriam morar no céu, onde o ambiente é amor, pois isso é ter comunhão eterna com o Deus que é amor. Né? E nós não podemos confundir. Amor pleno, somente lá. Né? O amor de Deus aqui é grande, é infinito, né? Mas Deus também tem os seus outros atributos. A gente não pode esquecer disso. A próxima igreja aqui é Esmirna, do versículo 8 do capítulo 2 ao versículo 11. O que tem aqui de mensagem? Né? Essa igreja estava passando pelo sofrimento, perseguição, morte, enfrentando o martírio. E aí Jesus se apresenta como aquele que esteve morto, mas que voltou a viver. Né? E ele está olhando para a igreja. Ele está olhando para essa igreja que está enfrentando essa perseguição. Né? Era uma igreja pobre aos olhos dos homens, não tinha nada, estrutura, né? Nenhuma, mas ricos aos olhos de Deus, por causa da sua fé. Não por causa do que eles tinham. Né? E a gente vê uma figura de Israel como o povo de Deus. Israel era o menor dos povos, né? Mas era o povo amado de Deus. Diante do martírio, ela é exortada a ser fiel até a morte. Ela não deixa as coisas, né, mudarem, não. Perseverem a fé de vocês. Vem a perseguição, vem o sofrimento, continuem firmes. Sejam fiéis até a morte. Qual que é a promessa? Aquela igreja é que o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte eterna. A gente vem em paralelo da vida eterna e da morte eterna. Todos nós vamos viver eternamente. Né? Uns para a vida, outros para a morte. Né? Os crentes não vão enfrentar a segunda morte. A próxima igreja aí é a igreja de Pérgamo, do versículo 12 do capítulo 2 ao versículo 17. Qual que é a mensagem para essa igreja aqui? Estavam se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade. Né? Então, o mundo estava entrando dentro da igreja. Né? E quando eu falo mundo, gente, é questão de pensamento, né? De valores. Né? É isso que significa. Né? Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes, que corta e corta com pressão, e que exerce juízo e separa a verdade do engano. Né? Que sempre vai ter isso dentro da igreja. Dentro da igreja tem verdade e engano. Por quê? Dentro da igreja tem crentes e ímpios. Né? Bodes e ovelhas. Joio e trigo. Igreja não é ambiente perfeito. Né? É por isso que as pessoas elas têm essa ideia de se decepcionar com outras pessoas e vazar. Né? E ir embora. Eu decepcionei com o irmão não me deu bom dia, o irmão isso, o irmão aquilo. Né? Tem. Né? Mas o olhar tem que estar fixo naquele, não nesse. Né? É no outro estágio. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano. Vamos só ler aqui o versículo 14, já lemos, né? Do Balaão ali, dos Nicolaítas. Né? Enquanto havia gente disposta a morrer por Cristo, alguns crentes estavam seguindo a doutrina de Balaão. Sempre vai ter esses também dentro da igreja. Os mais dispostos e os menos dispostos. Mas também há uma terceira via, aqueles que não fazem nada. Por quê? Porque os menos dispostos, eles até fazem alguma coisa. O ruim é você não fazer nada. Fala, Walter. Ia falar aí? Não? Havia gente naquela igreja tão comprometida com Deus a ponto de morrer por ele. Né? Mas também tinha gente que caía diante da sedução do pecado. As leves e as pesadas seduções do pecado. Né? A promessa de Cristo àquela igreja era que o vencedor receberá o maná escondido. Né? Referência lá ao Antigo Testamento. Uma pedrinha branca com um novo nome. Eu tinha uma pedrinha dessa num acampamento que eu fui, né, para simbolizar, né, o meu nome no livro da vida, na vida eterna. Né, se perdeu essa pedrinha. Está por aí em algum jardim, eu acho. Né. Tiatira, a próxima igreja, a quarta igreja, versículo 18 ao versículo 29.
né, se eu não me engano aqui, é a maior, né, não, são 11. É a maior. É a maior mensagem. Essa igreja estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade. Irmãos com irmãos, né, dentro da imoralidade. Parecido um pouco lá com Corinto. Né? Coisas que assim, nem entre os ímpios se via. Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Né? Isso significa que os olhos de Jesus têm chama de fogo? Não, né? É uma linguagem simbólica, né? Apocalipse, né? Simbolismos, né? Que tudo sonda e conhece, e os pés semelhantes ao bronze polido, que é poderoso para julgar e vencer os inimigos. É isso, assim que Jesus se apresenta. Características dessa igreja: uma igreja atuante, né? Estavam trabalhando muito mais do que no começo, quando ela foi plantada, né? Quando uma igreja é plantada, né, espera-se que ela trabalhe muito mais, né, porque está ali o povo sedento, né, com o passar dos anos, isso vai se perdendo. Né, mas não com Tiatira, era o contrário. Né, mas muito trabalho sem vigilância também não agrada a Jesus. Né. Se eu cuidar da igreja mais do que eu cuido da minha casa, né, é possível agradar Jesus dessa forma? Equilíbrio é a chave, equilíbrio é a palavra. Né? Ação sem zelo doutrinário, né? Tiatira, e zelo doutrinário sem ação não agradam a Jesus. É a mesma coisa que aquele paralelo, né? Fé com obras, obras com fé. Né? Nós não estamos falando de salvação aqui, nós estamos fazendo um paralelo entre as duas coisas. Né? Tanto uma quanto outra não é bom, é equilíbrio. Né? Eles toleravam os ensinos e práticas de uma profetisa imoral, Jezabel. Então Jesus os chama a se arrepender. Eles deram ouvidos? Não deram. Se recusaram. Jesus foi e enviou juízo contra eles. Né? Nem todos os crentes caíram nessa heresia perniciosa. Sempre, igreja assim, sempre vai ter aqueles, né, que não vão se contaminar com as coisas do mundo. Né? Lembra de Elias lá com os profetas de Baal? Eram 400 contra 1. Né? Mas existiam mais 7.000 crentes que não estavam ali com Elias. Eles estavam escondidos. Né? Ninguém sabia onde eles estavam. Sempre vai ter aquele remanescente fiel dentro da igreja, né, para poder honrar o nome do Senhor Jesus. E vão permanecer firmes até a segunda vinda de Cristo. A promessa de Cristo àquela igreja, seduzida pelo engano de Jezabel, né, que foi aí com a sua linguagem, né, roubando tudo, era que o vencedor recebe a promessa de receber autoridade sobre as nações e possuir não os encantos do pecado, mas o Senhor da glória. Vai poder ver agora, face a face, o Senhor, a brilhante estrela da manhã. Promessa para aqueles que permanecem fiéis. Sardes, agora entrando no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 6. O que acontecia aqui? Essa igreja tinha fama de ser uma igreja viva, mas estava morta. Gente no CTI espiritual. Né? Que é uma linguagem aí simbólica. Né? Jesus se revela como aquele que tem os 7 espíritos. 7 é um número importante. Nós já vimos porquê e vamos continuar a ver no diante das lições. Né? A plenitude do Espírito, o único que pode dar vida a uma igreja morta. Ninguém aqui entre nós tem esse poder. Somente Ele tem esse poder. Embora a igreja estivesse vivendo de aparência, havia uns poucos que não haviam contaminado as suas vestiduras. Suas vestiduras eram brancas. Nenhuma mancha, nenhuma mácula. Jesus os alerta de que as suas obras não eram íntegras diante de Deus. Falsidade. Né? E os chama ao arrependimento. Eles ouviram? Né? Caso a igreja não se arrependa, virá o juízo. Né? Qual que é a promessa de Cristo para aquela igreja? Que só vive de aparência, mas está morta. Os vencedores recebem a promessa de que seus nomes estarão no livro da vida. Quem tem esse poder sobre o livro da vida é o Senhor Jesus.
e seus nomes serão confessados diante do Pai no dia do juízo. Linguagem do Novo Testamento, qual que é? Jesus falando, se não me confessares diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Filadélfia, no versículo 7 do capítulo 3 ao versículo 13. O que acontecia aqui nessa igreja? Uma igreja que tinha pouca força, né? Pouco trabalho, pouco serviço, né? Mas que era fiel. Que para Jesus aqui era o mais importante. Eram fracos diante dos olhos humanos, mas poderosos diante dos olhos do nosso Senhor. Exortada a igreja a conservar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Qual que é a promessa de Cristo? O vencedor recebe a promessa de ser coluna do santuário de Deus. Não estou passando direto aqui, porque nós vamos ver isso mais especificamente, essas palavras assim, santuário de Deus. Laodiceia, versículo 14, é a última igreja, ao versículo 22. Aqui, antes de nós entrarmos na segunda sessão do livro de Apocalipse. Era uma igreja sem fervor espiritual, morna. Tinham muito dinheiro, mas eram pobres espiritualmente. Porque dinheiro, para Jesus, não conta muito. Nós não precisamos guardar dinheiro. O dinheiro não é da igreja. O dinheiro é dele, tem que ser usado. Não estou dizendo que você não pode se resguardar. Mas você não pode. Jesus se apresenta como aquele que é constante e fidedigno no meio de tantas mudanças que estavam acontecendo na época. Ele continuou mesmo. Ele é o princípio e fim. É o mesmo que era no passado, que é no presente, que é no futuro, será no futuro. Imutável, ele não muda. Incomparável. Não há outro como ele. Eles se consideravam ricos, abastados, mas os olhos de Cristo eram uma igreja pobre e miserável. Percepção do nosso Senhor. Cristo os exorta a olhar para a vida na perspectiva dele. Tanto que diz aqui, versículo 18, aconselho-te, Jesus aconselhando, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Porque eles achavam que o dinheiro deles podiam comprar tudo. Jesus diz aqui para eles, eu sou a fonte. Arrepender-se, pois a disciplina de Deus é ato de amor. Ele disciplina aqueles que ele ama. Não vai passar a mão na nossa cabeça, não. Nós falamos isso aqui com Obadias, na terça-feira, o povo de Edom, fazendo um monte de besteira, achando que Deus ia proteger eles só porque eles estavam nos altos das montanhas. Ninguém conseguia chegar lá. Não foi isso que aconteceu, não. A promessa de Cristo é aquela igreja rica e autossuficiente, mas pobre e miserável, era que o vencedor recebe a promessa de assentar-se com Cristo no seu trono, aqui o versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A mesma coisa que aconteceu com Cristo vai acontecer conosco. E isso é um coração, isso não parte da igreja que as pessoas acham liderança, mas de todos nós. Por exemplo, nós já conversei com a Cida e com a Jossane. Nós não vamos fazer cantina missionária. Porque há uma ideia de que eu invisto em missões somente lá, com R$7. E acaba que o que é arrecadado lá não é o suficiente para poder a cantina girar. Então o que acontece? Aonde que está o problema? O nosso coração tem que estar em se doar para as missões aqui. E não há.
né? Não é um momento do mês, ou 2 momentos do mês. É aqui. Né? O problema é quando não está nenhum dos dois. Então a nossa ênfase tem que estar, né, não é preparando, né, situações para que a gente invista em missões, por exemplo. A gente tem que investir em missões em todo o tempo. Né? E aí vem de uma generosidade do coração. Né? Então, por exemplo, você pode, ao invés de guardar os R$7 lá para a cantina, traga ao Senhor, né, R$7 por semana, por exemplo, né, é uma boa estratégia, né? Mas é o quê? É liberalidade. Né? Não é o que eu vou fazer para ter, né? Eu vou fazer porque eu tenho. E assim eu faço. Né? É uma boa palavra aí do irmão Paulo. Né? Não que nós não possamos voltar, né, com a cantina missionária, mas temos que repensar numa estratégia nova. Isso mesmo. Essas igrejas ensinam-nos algumas lições. Né? Cristo é conhecido na e através da igreja. Ele está aqui, gente. Quando nós estamos aqui, ó, ele está aqui. Né? Ele está vendo a gente. Né? Ele está nos ensinando aqui. Né? Ele conhece entre as paredes do nosso coração, ali as gordurinhas que nós temos, ele conhece tudo. Né? Ele sabe de tudo. Né? Antes de ver Cristo, João viu os 7 candeeiros, a plenitude da igreja na terra, e só depois viu Cristo glorificado na terra, porque ele está no meio. Né? Essas 7 igrejas representam a igreja inteira de todos os tempos, em todas as dispensações. Né? Outra lição: a salvação é por meio de Jesus, não há outra possibilidade. Né? E ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja que é a noiva do Cordeiro. Né? Então, essa ideia, né, de que eu posso ter a Cristo, mas não quero ter a igreja, não existe. Né? Isso é balela. Cristo valoriza tanto a sua igreja que ele se dá a conhecer no meio dela. Né? Mais do que isso, né? Linguagem de Efésios, ele se deu por ela. Ele morreu por ela. Então, negligenciar a igreja, problema. Sinal de frieza espiritual. Cristo está no meio da sua igreja em ação e como remédio para os seus males. Ao sofrimento dentro da igreja, sejam ele de qual for, né, Cristo é o remédio. Não há outro remédio para isso. Né? Quais são os males que atacam a igreja? Esfriamento, perseguição, heresia, imoralidade, presunção, né? É o orgulho, a soberba que nós falamos aqui na terça-feira, de se achar melhor, né? Apatia, né? São males que atacam a igreja. Né? Remédio não é de pirona, é Cristo. Né? Dentro da mesma igreja há pessoas fiéis e infiéis, que é o que eu falei aqui, é a realidade da igreja. Né? Nós não somos santos por completo. Podemos estar em processo, né? Mas sempre vai ter aquele que mais, né, e menos. Né? A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser. Né? Jesus conhece a igreja de forma profunda. Né? Conhece as obras, onde ela está e o que ela está enfrentando. Né? É ele que luta por nós. Cristo anda no meio da igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento antes de aplicar-lhe o juízo e para dar gloriosas promessas aos vencedores. Toda carta que a igreja no final tinha uma promessa. Ao vencedor, dar-lhe-ei coroa da vida. Né? Ao vencedor isso, ao vencedor aquilo. Né? Isso implica que nem todos os membros da igreja visível são membros da igreja invisível. Visível, que nossos olhos podem ver. Né? Invisível, por completo. Os que já morreram, os que estão vivos e aqueles que ainda vão nascer. Né? Nem todos os membros da igreja local são membros do corpo de Cristo. Nem todos os membros da igreja são vencedores. Né? As promessas é dada aos vencedores. Não é a todos,
é aos vencedores, né? As promessas aos vencedores tratam da bênção que a igreja estava buscando ou necessitando. Para todas as igrejas há um refrão: quem tem espíritos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando. Aqui, Deus está falando. Lá fora, Ele está falando. Nós temos que estar com ouvidos atentos, né? A bem-aventurança não é apenas ler e ouvir, como nós vimos no versículo 3 do capítulo 1, mas obedecer às profecias deste livro. É o que é o importante. E a gente obedece não é por medo, a gente obedece pela fé. Se eu não tenho a minha fé firme, logo a minha obediência também não vai ser firme. Como igreja, devemos analisar nossas vidas dentro dessas realidades aqui, né? Do amor a Cristo. Também devemos refletir se estamos constantemente avaliando a vida e vendo a necessidade de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. É como um ato. Ô Senhor, vou destinar aqui esse tempo do meu dia para poder me arrepender. Toda hora. É toda hora. Porque eu não me arrependo do meu pecado que eu cometi somente durante uma hora. A gente comete pecado todo minuto, né? Todo tempo. Então, o arrependimento, assim como uma vida de adoração, ele é constante. Não é por um período. Né? Me arrependi aqui, beleza. Estou daqui para frente, estou de volta ao jogo. Né? Lá na frente vou parar de novo, vou me arrepender. Vou orar pelos meus pecados. Vou confessar os meus pecados. Né? Beleza, estou quite. Continua. Né? Não, é o tempo todo. Né? É uma vida de integridade. Né? Analisar as 7 igrejas e seus problemas é muito importante para que possamos ter um quadro correto do porquê o Apocalipse ele foi escrito. Né? Nelas temos um misto de igrejas que têm passado por dificuldades, né, dentro do nosso país, do nosso mundo, mas que mesmo assim se mantêm fiéis. E igrejas que não têm conseguido discernir as exigências da vida cristã. Né? João, ele diz que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. E realmente não são pesados. O mandamento do Senhor é leve. Andar com Cristo é leve. Né? Quem é que torna pesados os mandamentos do Senhor? Nós tornamos pesados. Né? Mas eles são leves. Isso por conta do pecado. Né? Tal situação não é diferente hoje. Né? O problema principal para nós, semelhante ao daquela igreja da região da Ásia, hoje ali a Turquia, Macedônia, aquela região ali, né, é o da assimilação. Cada geração é chamada a refletir sobre sua conduta diante desse desafio. Por exemplo, pega os mais jovens. Né? A forma de viver deles, né, é a mesma dos mais velhos? Não é. Né? Você pode reparar aí, forma de vestir, né, forma de viver. Né? Os mais velhos, né, dormem cedo, acordam cedo, né, vivem uma vida cristã, né, mais fiel, porque assim foram ensinados. Né? Os mais novos não. Né? Cada geração assimila de uma forma. Né? Por isso que a Bíblia ela fala tanto de uma geração passar a outra geração. Né? Escreve lá no quarto, né? Coloca no pescoço, né? Coloca na testa, coloca na mão os mandamentos do Senhor. É por isso que o judeu ele anda, né? com um negocinho no cabelo, na cabeça, né? No pescoço e na mão. É a palavra, para poder lembrar dela em todas as gerações. E isso vem de pai para filho. Né? É isso que é importante. Né? Fechou? Alguma pergunta, alguma dúvida quanto ao que foi ensinado hoje? Então, a partir de semana que vem, vamos entrar dentro dessas 7 igrejas. Né? A começar pela igreja de Éfeso.
né? Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Vamos orar? Ô Rubens, cadê o Rubens? Saiu. Ia pedir ele para orar, né? Então eu oro. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, né? Porque o Senhor é o nosso dono, Pai, né? O Senhor está aqui, né? Andando no meio de nós, nos vendo, né? Sondando o nosso coração, né? A nossa mente, a nossa alma por completo. É o Senhor quem pode fazer isso. Senhor, se há características ruins em nossa igreja, né, como naquelas igrejas, que o Senhor nos chame ao arrependimento, Pai, para que a gente possa ser achado diante do Senhor, Deus. E se há coisas boas, que eu creio que há, como naquelas igrejas também, Pai, que o Senhor assim conserve. E mais, não conserve, faça aumentar. Faça aumentar, Senhor, o nosso desejo por te buscar, o nosso desejo por te conhecer, o nosso desejo por te adorar em todo o tempo, né? Em nome de Jesus, Pai. O Senhor que é o dono de nós, o Senhor plantou essa igreja aqui há 32 anos atrás. O Senhor trouxe gente para cá. O Senhor levantou aqui líderes. O Senhor levantou aqui mulheres abençoadas, né? Homens abençoados, crianças abençoadas, jovens abençoados, adolescentes abençoados, meu Pai. E é assim que o Senhor faz com a gente. Que o Senhor, né, dobre, triplique, né, sendo a tua vontade, Pai, as nossas bênçãos e a nossa forma de viver com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Que nós, lá, quando teu filho retornar, meu Pai, possamos ser achados fiéis diante do Senhor, Pai. Não importa o tempo, ou se estaremos vivos ou não, Pai. Mas que possamos ser encontrados fiéis. Que é isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor deseja de nós. E isso vem através de uma vida de obediência ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor assim nos abençoe, Pai. É o desejo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém.